Qual é o melhor regime de bens para casar em 2026? A resposta curta é depende, mas a longa é o que vai te poupar um problema muito caro lá na frente, porque a maioria das pessoas escolhe o regime de bens no dia do casamento, no cartório, em 5 minutos e sem entender o que cada um realmente significa. Eu me chamo Marcos Paulo Prudêncio, sou advogado e especialista em direito de família, sucessões e direito imobiliário. E é claro que nesse vídeo eu vou te explicar quais são os regimes de bens que existem no Brasil, o que muda na prática em relação a cada um deles e onde a maioria das pessoas se engana. Se você vai se casar, já é casado, nunca revisou isso ou está pensando em como proteger o que você já construiu, esse vídeo é para você. Se inscreve aqui no canal porque toda semana eu trago um tema assim, direto ao ponto. O primeiro regime, o mais comum, é a comunhão parcial de bens. É o regime automático no Brasil. Se o casal não escolhe nada no cartório, ele cai automaticamente nesse. Nele, tudo que é adquirido durante o casamento, com o esforço dos dois, passa a ser dos dois. Mas tem um detalhe que pouca gente sabe. A herança e a doação recebidas por um dos dois cônjuges durante esse casamento não entram nessa comunhão, pelo menos não a princípio, e continuam sendo só da pessoa que recebeu. Isso é importante para quem está pensando em planejamento sucessório, porque significa que um pai ou uma mãe pode doar ou deixar um bem para um filho casado, sabendo que, via de regra, aquele bem não vai se comunicar com o cônjuge dele. Só que existe uma exceção que complica um pouco isso. Se esse bem recebido for misturado com o patrimônio comum do casal, por exemplo, o dinheiro de uma herança usado para reformar uma casa onde os dois moram, ele pode sim acabar se comunicando de qualquer forma. Então o problema não é só qual regime de bens você escolhe, é também como você administra o que você recebe depois. O segundo regime é a comunhão universal, onde praticamente tudo se comunica. O que cada um já tinha antes de casar, o que vem depois, e via de regra até herança e doação recebidas durante esse casamento, salvo poucas exceções previstas na lei, se comunicam também. É o regime que menos separa patrimônio entre o casal, e por isso quem está prestes a herdar ou receber uma doação relevante, precisa pensar 2 vezes antes de casar nesse regime de bens, sem nenhum cuidado adicional. O terceiro é a separação convencional de bens, que costuma ser a escolha de quem já tem patrimônio construído e quer manter tudo separado. O que é seu, o que é meu. E aqui a boa notícia é que, por ser um regime escolhido livremente pelo casal, a jurisprudência tende a respeitar essa separação, essa vontade. Não existe uma súmula forçando a comunicação de bens nesse caso, como existe em outro regime que eu já vou te explicar. Isso não quer dizer que não tem risco. Ainda existem discussões pontuais sobre indenização por enriquecimento sem causa em situações bem específicas, mas, de modo geral, gente, é o regime que mais protege quem já construiu o patrimônio desde que bem estruturado no pacto antinupcial. O quarto regime é o da separação legal ou obrigatória. Ela é imposta por lei em situações específicas. Por exemplo, quando um dos dois tem mais de 70 anos de idade no momento do casamento ou quando alguém ainda não resolveu uma partilha lá de um relacionamento, de um casamento anterior. E é exatamente aqui que mora a maior pegadinha do direito de família. Existe a súmula 377 da STF que diz que, nesse caso, nesse regime de bens, os bens adquiridos durante o casamento se comunicam entre os cônjuges, mesmo sendo no papel um regime de separação total. É lógico, a jurisprudência mais recente começou a exigir prova de que houve uma contribuição dos dois para que essa comunicação valha. E essa contribuição pode ser direta ou indireta, como cuidar da casa, da família. A boa notícia é que dá para proteger o seu patrimônio. Através de um pacto antinupcial, mesmo nesse regime imposto pela lei, o casal consegue afastar essa súmula e garantir uma separação de verdade. Existe ainda, gente, um quarto regime, a participação final nos aquestos, que é bem menos usado, mistura conceitos de outros regimes e existe um cálculo contábil complexo no fim do relacionamento. Eu, sinceramente, não vou entrar em detalhes sobre ela aqui, porque é raro que na prática alguém se case nesse regime de bens. Inclusive, há uma discussão sobre ele parar de estar no nosso Código Civil, no próximo Código Civil que está prestes a ser publicado. Agora, o ponto mais importante desse vídeo é que você não é obrigado a escolher um regime de bens de prateleira, aquele que é aplicado para todo mundo. Dentro do pacto antinupcial, você pode desenhar uma estrutura personalizada para você e para sua família, colocando regras diferentes sobre patrimônio, bens futuros, herança esperada.
e negócios que vocês participam, entre outras questões. E essa é a parte que exige um olhar para o caso concreto. O que cada um já tem, o que está por vir e o que faz sentido para vocês dois enquanto casal. Duas dúvidas que sempre aparecem aqui. Eu já sou casado, dá para mudar o regime de bens? E sim, gente, existe um procedimento judicial específico, mas exige justificativa, mesmo que simples, e um levantamento completo do seu patrimônio atual antes de fazer essa mudança. A segunda dúvida é: vou receber uma herança, existe alguma forma de proteger automaticamente o bem? E depende do seu regime de bens e de como esse bem vai ser administrado depois, como eu já te expliquei. Misturar patrimônio comum pode mudar completamente o cenário quando a lei, a princípio, protegeria esse patrimônio. Enfim, se você está perto de se casar, se você já é casado ou está organizando um planejamento sucessório e quer entender como o regime de bens conversa com tudo isso, vale a pena olhar o seu caso com calma antes de tomar uma decisão lá em 5 minutos antes de você casar no cartório. Se isso é uma situação que te preocupa atualmente, a minha equipe está sempre disponível para conversar com você sobre o seu caso em específico. E é claro, se esse vídeo te ajudou a entender melhor sobre regime de bens, se inscreve aqui no canal porque toda semana eu trago um tema novo sobre direito de família, patrimônio e sucessão. Deixa também aqui nos comentários qual regime de bens você escolheu ou pretende escolher para se casar. Um abraço e até a próxima!